O efeito que veremos é esse que vou te mostrar agora. Mais uma vez. Você vê que eu estou num plano aberto e posteriormente, depois do efeito, já apareço num plano fechado. O zoom in trata disso, do plano aberto para o plano fechado. E o zoom out trata do plano fechado para o plano aberto, exatamente o inverso. Vamos ver como efetuar essa transição fantástica, muito utilizada no cinema, TV e publicidades. A primeira coisa que fiz aqui foi gravar um pequeno vídeo, onde você nota que na primeira parte eu apareço aqui próximo à porta, num plano aberto. Eu recomendo que você faça o mesmo, grave um vídeo onde você aparece em um plano aberto, um pouco mais distante. E gravei um outro vídeo, onde eu já apareço no mesmo local, só que bem mais próximo. Você viu que aqui eu não me preocupei com iluminação, enfim, gravei especificamente para exemplificar o que estamos falando. No primeiro vídeo, eu estou encostado na porta e faço um sinal chamando com a mão. Nesse ponto, eu vou cortar. Posso trazer, clicando na borda e arrastando para trás. Vou selecionar todos os vídeos, clicar em Unlink, porque eu vou deletar aqui o áudio para não nos atrapalhar. Então eu tenho o primeiro vídeo em plano aberto e faço um corte no momento em que eu faço um movimento com a mão, como se estivesse chamando a câmera. No outro vídeo, eu faço quase que um prosseguimento. Note, eu começo também a chamar com a mão. Então, no momento que eu estou nessa posição, eu vou clicar na borda e arrastar para a direita para pegar a partir daí e vou juntar os dois vídeos. Então eu tenho, vou dar um play, quase que uma sequência. Quando eu chamo com a mão, eu finalizo a chamada quando já estou bem mais próximo. E é agora que eu vou aplicar o efeito. Eu vou clicar com o botão direito para criar uma camada de ajuste, uma Adjustment Layer. Vou clicar em OK e vou arrastar a camada de ajuste aqui para o meio dos dois vídeos. Vou aplicar um zoom para facilitar o nosso trabalho e vou pressionar Shift seta do teclado para baixo. A agulha da timeline vai exatamente para o meio do corte entre os dois vídeos. E aí eu vou pressionar o Shift duas vezes para o lado esquerdo. 1, 2. E vou diminuir aqui a minha Adjustment Layer. Vou pressionar Shift seta do teclado para baixo para voltar ao meio. Vou pressionar o Shift novamente e a seta agora para a direita. Duas vezes. 1, 2. E vou diminuir a minha camada de ajuste. Isso significa que eu andei 10 frames para cada lado. Vamos testar? Shift seta para cima para voltar ao meio. E agora, sem apertar o Shift, eu vou contar 10 vezes para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente 10 frames e a mesma coisa que tenho para o lado esquerdo. Agora eu vou duplicar essa camada de ajuste. Basta pressionar o Alt, segurar, clicar na camada e arrastar para cima. Pronto, já tem essa camada duplicada. Vou selecionar a camada de baixo, clicar na borda e vou diminuí-la até o ponto de interseção dos dois vídeos. Vou começar a aplicar alguns efeitos na camada de baixo. Vou selecioná-la e vou localizar aqui em Effects, clicando, um efeito chamado Replicate, que está dentro de Video Effects, nas opções de estilo. Vou clicar em Replicate e arrastar para a camada de ajuste de baixo. Vou modificar o Count de 2 para 3. Com isso, você vai observar, vou posicionar a agulha aqui, que ele vai aplicar 3 colunas de réplica do meu vídeo. Agora, vou localizar um outro efeito chamado Mirror, que seria um espelho. Vou clicar e arrastar para essa camada de ajuste. E vou fazer umas modificações. Em Reflection Center, vou permanecer com 1920, mas vou trocar de 540 para aproximadamente 719. O ângulo de reflexo vou mudar para 90 graus. Perfeito. Já notamos que uma das linhas que separava as réplicas já desapareceu, criando assim uma sensação de uniformidade. Vou novamente clicar em Mirror e enviar o mesmo efeito para a mesma camada. Aqui em Effect Control, vou descer um pouco a barra de rolagem e vou modificar o segundo espelho, alterando de 1920 agora para 1260, alterando de 540 para 360 e alterando o ângulo para menos 90 graus. Observe que já tenho aqui uma outra alteração, também eliminando as linhas que estavam dividindo as réplicas. Mais um Mirror, vou clicar e enviar para a camada, vou descer com o Scroll e em Effect Control vou modificar de 1920 agora para 640. Vou permanecer com os 540 e no ângulo do reflexo vou mudar de 0
para 180 graus. Vou aplicar mais um efeito de espelho, enviando mais um para a camada de ajuste. Vou mudar de 1920 para 1280, vou permanecer com os 540 e agora aqui no ângulo do reflexo vou modificar para 360 graus, dando uma volta completa. Com os efeitos aplicados, já posso prosseguir. Então agora vamos trabalhar a camada de ajuste de cima. Para me certificar de que a agulha da timeline está exatamente no meio, você sabe, eu posso clicar com a seta do meu teclado para cima e ela me leva exatamente ao centro da interseção. Perfeito. Então o que vou fazer? Vou identificar um efeito aqui em Effects chamado Transform, que está dentro de Video Effects na pasta Distort. Vou clicar em Transform e jogar para essa camada, a camada de cima agora. O que vou fazer é, me certificando de que a minha agulha está exatamente no meio, vou andar 6 frames para o lado esquerdo. Posso fazer isso com a seta do teclado mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E agora, em Transform aqui em Effect Control, eu vou marcar um keyframe em Scale. Vou deixar com 100%, vou voltar a agulha ao meio, e aí eu posso usar o Shift, seta do teclado para baixo, e contar 6 frames para o lado direito agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto em Scale e modifico aqui de 100 para 300. Vou dar o Enter e eu já tenho esse resultado. Observe novamente. Você vê que não está perfeito, mas é agora que veio o pulo. Aqui em Transform, eu vou desmarcar a opção para usar Use Composition Shutter Angle. Vou desmarcar a opção para usar o ângulo do obturador, como se fosse da câmera. E aqui em Shutter Angle, no ângulo do obturador, vou marcar 360. Perfeito. Ainda não finalizamos. Apenas com isso, estamos criando aqui um blur. Veja aqui que eu estou passando na timeline e você já consegue ver um blur, dando assim um aspecto diferenciado nessa transição. Mas ainda preciso fazer mais uma coisa. Vou aumentar aqui o Scale e vou redefinir aqui o desenho para suavizar o processo da transição. Ao clicar aqui nessas linhas, eu tenho então a possibilidade de modificar visualmente o gráfico. Vou clicar e arrastar para baixo o primeiro, vou fazer o mesmo aqui no segundo, e eu posso aproximar aqui em cima os keyframes para criar um novo ângulo. E aí você deve usar da sua sensibilidade para criar um desenho parecido com esse que estou fazendo. Note aqui que eu tenho um início mais lento, depois ganha velocidade e vai diminuindo um pouco. Eu posso ir mexendo aqui nos keyframes para obter um resultado parecido com esse, com bastante calma, para ir melhorando cada vez mais o resultado do seu trabalho. O que eu vou fazer aqui é renderizar esse trecho que está em vermelho, colocando a agulha aqui no início, marcando um Mark In, colocando no final, selecionando Mark Out e pressionando o Enter. Assim eu renderizo esse trecho, o que facilita aí a nossa visualização. Em função dos efeitos que aplicamos, você vê que o trecho está em vermelho e fica muito lento para ser reproduzido. Vamos ver então como ficou. Vou dar um play. Perfeito. Tudo é uma questão de ajuste. Você viu que eu fiz aqui com um personagem, mas isso poderia servir para uma paisagem, enfim, para qualquer situação. Lembrando do conceito, zoom in, do plano aberto para o plano fechado. E o zoom out é do plano fechado para o plano aberto. Você vai fazer exatamente o mesmo processo, só que em situações diferentes, para obter um resultado fantástico desse tipo de transição que acabamos de ver.